Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, versículo de número 1. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Versículo 16. Mas, havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Versículo 21. Assim, ficou leproso o rei Uzias até ao dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com seus pais no campo do sepulcro que era dos reis. Porque disseram, leproso é, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o teu Filho, nós nos colocamos diante de Ti, sabendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém pode chegar a Ti, Senhor, se não for por Jesus. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Por isso nós humildemente estamos diante de Ti, pedindo que o Senhor abra o nosso entendimento, nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para que possamos entender a Tua palavra, e que ela gere vida em nós. Pai, em nome de Jesus Cristo, todo e qualquer principado, potestade, dominador das trevas, hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, Senhor, todo e qualquer artimanha de Satanás, que venha buscar, Senhor, trazer qualquer empecilho ao desenrolar da Tua palavra, nós como igreja do Senhor Jesus Cristo, e nesse mesmo santo nome, no nome de Jesus, nós repreendemos, para que o Senhor seja exaltado, que o Teu Santo Espírito instrua-nos a respeito das Tuas verdades, em nome de Jesus, amém. A Bíblia vai falar a história de um rei chamado Uzias. Uzias foi filho de Amazias, rei de Judá. Nesse tempo, o povo de Israel estava dividido em duas grandes áreas, duas grandes tribos, podemos assim chamar. Desde Salomão teve um filho, o nome do seu filho foi Roboão, e com Roboão houve uma ruptura entre as tribos de Israel. Haviam 12 tribos, e essas 12 tribos de Israel conjuntamente eram chamadas de povo de Israel.
Então nós temos 12 tribos, e essas 12 tribos chamam povo de Israel. E depois que Salomão morreu, e o seu filho Roboão entrou no poder do reino, logo quando ele assumiu o reino, todo o povo chegou na sua presença e disse: Roboão, o seu pai foi muito duro para conosco. E quem encabeçou essas perguntas foi um homem chamado Jeroboão, filho de Nebate. E Jeroboão, filho de Nebate, chega com todo o povo de Israel, na presença de Roboão, e diz: seu pai foi muito duro conosco, seu pai fez muitas obras, seu pai colocou uma carga tributária de impostos muito grande sobre nós. E nós gostaríamos de saber se o Senhor vai fazer a mesma coisa, ou se o Senhor vai trazer a mão mais leve sobre o povo. Roboão pede o prazo de 3 dias, para que possa chegar ao povo e responder ao povo o que ele iria fazer. Ele toma conselho com os anciãos que viveram nos dias do seu pai Salomão, e os anciãos que viveram com seu pai Salomão dão a ele uma orientação, e a orientação é: diga ao povo que a sua mão vai ser muito leve para com o povo, diga ao povo que você vai servir ao povo. Ele diz: pois bem. Então ele toma conselho agora com seus amigos, os jovens, e tomando conselho com seus amigos, os jovens que cresceram com ele, Roboão pergunta: e vocês, o que vocês acham que eu tenho que fazer? E esses jovens dizem para Roboão: você diz que se o seu pai pesou a mão, você vai pesar muito mais. Então, ele analisa os 2 conselhos. No 3º dia, chega ao povo, e encabeçado por Jeroboão, filho de Nebate, o povo pergunta: e aí, o que você vai fazer? E ele toma o conselho com os jovens, e diz: meu pai pesou a sua mão, mas a minha mão vai pesar muito mais sobre vocês. Então o povo de Israel diz: nós não temos mais parte com a família de Davi, porque Roboão era neto de Davi, Salomão, Roboão, e agora cada um para suas tendas, ó Israel. E daquele momento em diante há uma ruptura. 2 tribos, dentre as 12 tribos que configuram Israel, como se nós estivéssemos falando aqui no Brasil, que nós temos os estados brasileiros, nós temos Mato Grosso do Sul, nós temos Mato Grosso, nós temos São Paulo, Rio de Janeiro. Lá nós tínhamos a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, a tribo de Efraim, a tribo de Manassés, a tribo de Simeão. E então 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, seguem o rei Roboão, e 10 tribos seguem a Jeroboão e o colocam como rei. E desse momento em diante agora não é mais reino de Israel como um todo, mas agora há o reino do norte e o reino do sul. Reino do norte, a Bíblia desse momento para frente vai chamar de Israel. Reino do sul, que são 2 tribos, ela vai chamar agora de Judá. No livro de 1 Crônicas e no livro de 2 Crônicas, na tua Bíblia, vai falar apenas sobre as histórias dos reis de Judá, lá do sul. No livro de 1 Reis, no livro de 2 Reis, na tua Bíblia, vai mesclar essas histórias. Vai falar sobre a história do reino do norte, depois do reino do sul. Reino do norte, reino do sul. E agora, nesse momento, quando nós olhamos para o reino do sul, nós estamos vendo a figura de Amazias, que foi um rei idólatra. E esse rei idólatra teve um filho, e nós lemos no versículo 26, Uzias. E Uzias, não um jovem, mas um adolescente, começa a reinar em todo Israel. E um adolescente que começa a reinar com a idade de 16 anos de idade. Mas a Bíblia conta muito pouco sobre a vida de Uzias. Ela arregaça apenas um capítulo para falar sobre toda a história do reinado de Uzias. E ela resume de maneira tão curta o reinado de Uzias, mas com lições que o Espírito Santo permitiu que nós tenhamos muito profundas. Diz que fez, versículo 4, o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sabe, nas visões de Deus, nos dias do profeta Zacarias. E eu quero que vocês deem ênfase nessa parte. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez. O que aconteceu nos dias em que ele buscou o Senhor? Deus o fez prosperar. Quando foi que ele prosperou? Nos dias em que ele buscou ao Senhor.
E eu acho que essa palavra ela é muito preciosa para nós conversarmos, principalmente num dia tão peculiar como esse, 1º de janeiro. Ontem é um dia que muitas pessoas, eu não disse se você fez isso ou não, mas muitas pessoas às vezes analisam a sua vida e fazem algumas metas, alguns planos, colocam algumas perspectivas para o que gostaria no ano de 2017. No ano de 2017 eu quero casar, no ano de 2017 eu quero melhorar o meu casamento, no ano de 2017 eu quero um emprego melhor, ou no ano de 2017 eu quero um emprego. No ano de 2017 eu quero passar na prova da minha residência, na prova da OAB, na faculdade, no vestibular, no colégio. No ano de 2017 eu gostaria que o meu negócio desse certo. No ano de 2017 eu gostaria que a igreja desse certo. No ano de 2017 eu gostaria de ter um filho. No ano de 2017 eu gostaria disso, disso, disso e daquilo. Virou costume das pessoas no ano de 2017 passarem o ano de 2017 de qual cor? Ah, vocês não sabem. Que cor que normalmente as pessoas passam a passagem do ano? Por quê? Ah, porque eu quero paz. Eu estou torcendo aqui para eu ter paz nesse ano de 2017. E tem várias coisas que as pessoas fazem pensando, se eu fizer isso, ou se eu fizer aquilo, rapaz, você não pode fazer. Imagina você, no ano novo, está de preto. Puxa vida, ferrou seu ano inteiro. Mas é interessante que nós fazemos planos e objetivos e parece que, quando iniciamos o ano, temos aí uma lousa limpa para podermos escrevermos aparentemente a nossa história. É claro, irmãos, que isso é uma questão mais psicológica, até mesmo porque esse calendário foi um dia que se passou, foi um sol que se pôs e um sol que nasceu. Como hoje, se o Senhor assim o permitir, nós acordaremos amanhã. Mas psicologicamente para nós, parece que quando entramos num ano novo, temos novas oportunidades, temos a chance de fazer de novo o que não fizemos, temos a chance de melhorar o que não melhoramos, temos a chance de arrumar o que deixamos de arrumar. Mas nesse primeiro culto que o Senhor nos proporciona a Ele, no ano de 2017, eu gostaria de começar para você, dizendo que não há mandinga, não há moda, não há jeitinho, não há cor que você tenha passado o ano, não há onda que você tenha pulado, não há decisão que você tenha feito, não há oração que você tenha colocado. Olha só, até mesmo diante do Senhor, que irá fazer com que o seu ano de 17 seja próspero. E quando eu digo próspero, vocês sabem, mas eu preciso repetir, eu não estou dizendo apenas próspero num aspecto minimamente financeiro, mas prosperidade no contexto das Escrituras é paz, é segurança, é vida em abundância, é você ter um bom relacionamento com o seu filho, um bom relacionamento com a sua família, é você ter um bom relacionamento no seu serviço, é você ter um bom relacionamento dentro com as pessoas que você convive, é você talvez não passar sim necessidades, é você gozar com alegria os momentos que o Senhor te proporciona. Isso é prosperidade à luz das Escrituras. Então, quando nós pensamos no 2017 que queremos ter prosperidade, a pergunta central é: o que precisamos para podermos ter prosperidade nesse ano de 2017? E já que estamos no primeiro dia, eu acho que esse é o momento mais propício para nós aprendermos isso, se ainda não estávamos atentando. E nós lemos aqui, versículo 5: porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Não ache que a prosperidade na sua vida vai estar em qualquer outra coisa, fora do fato de que eu e você estejamos nesse ano de 2017, desde já, buscando ao Senhor. Porque é interessante que não entendemos
que o Senhor é quem está no controle de todas as coisas, de todos os planos, de todos os desígnios das nossas vidas. Abra sua Bíblia, por favor, em Tiago. Você vai lá no final da sua Bíblia, depois de Hebreus, Tiago, capítulo 4, versículo 13. E em Tiago 4,13 diz assim: Eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos 1 ano, e contrataremos, e ganharemos. Olha só, qual que é o seu plano para esse ano de 2017? Eu vou mudar de cidade, lá eu vou contratar, lá eu vou ganhar. Eu vou mudar de emprego, lá eu vou contratar, lá eu vou ganhar. Agora eu vou fazer isso na minha vida, e isso vai fazer com que eu contrate, vai fazer com que eu ganhe, isso aqui vai me dar certo. Ele diz: vocês que dizem isso, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor, que aparece por um pouco, e depois se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Você entende que só se o Senhor quiser, Ele que está no controle de todas as coisas, é que os seus planos, desígnios e intenções vão acontecer? E que não há força em nós para lutar contra os desígnios e planos que o Senhor estabeleceu pelo seu poder? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 1. O Senhor vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero começar pelo fim com você. Eu e você queremos ter um ano de 2017 próspero. Eu tenho certeza que eu quero. Eu tenho certeza que o Beto quer, eu tenho certeza que o Og quer, eu tenho certeza que o Derek quer, eu tenho certeza que o William quer. Todos nós queremos ter um ano de 2017 próspero. Ou eu vou pedir para levantar a mão aqui. Quem quer ter um péssimo ano de 2017? Quantas pessoas aqui vão levantar a mão? Eu acredito que ninguém. E eu acredito que você também acredita nisso. Se nós queremos ter um ano próspero, se nós queremos ter um ano abençoado, se nós queremos ter um ano feliz, bem-aventurado, o versículo 2 aí, ela vai dizer no final dela, no final dele, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero uma vontade de alguém que é boa, uma vontade de alguém que é perfeita e uma vontade de alguém que é agradável na minha vida. Você não quer andar com pessoas perto de você que o que querem para você é algo bom, perfeito e agradável? Você não gostaria que a sua esposa quisesse para você algo bom, perfeito e agradável? Você não gostaria que o seu marido quisesse para você algo bom, perfeito e agradável? Que o seu patrão quisesse para você? Seu patrão olhasse para você e falasse: eu quero algo bom, perfeito e agradável para você. Nós queremos conviver com pessoas que querem coisas boas, perfeitas e agradáveis para as nossas vidas. E a Bíblia vai nos mostrar agora o segredo, o mistério de como Deus ter para conosco algo bom, perfeito e agradável, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Imagina só, entrarmos nesse ano de 2017 sabendo que nesse ano de 2017 o Senhor tem para nós algo bom, perfeito e agradável. Eu quero entrar nesse ano com tudo. Porque Deus, que tem o controle sobre todas as coisas, querer algo bom, perfeito e agradável para mim, eu com certeza vou estar muito bem nesse ano, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das maiores dificuldades que eventualmente possam surgir. Se Deus estiver comigo, para que me dando algo bom, perfeito e agradável, isso é algo maravilhoso. Mas a Bíblia vai dizer que como é que nós podemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? E aí nós voltamos um pouquinho aí no texto. No versículo 1 vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo, a vossa vida, o vosso agir, o vosso procedimento, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, primeira coisa, para que você possa nesse ano de 2017 ter prosperidade, você precisa buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor para que você possa gozar da vontade boa, perfeita e agradável dEle na tua vida, na vida da tua família. Mas para que você possa gozar da vontade boa, perfeita e agradável dEle na tua vida e na tua família, Ele diz, primeira coisa, você precisa, você mesmo, ser um culto a Deus. Como assim? Muitas vezes nós achamos que cultuar a Deus é vir num dia específico, em um lugar específico e fazer ações específicas. Por exemplo, virmos no domingo à noite, em um lugar chamado Igreja Evangélica Batista, que é o que está na placa aí à frente, e chegarmos aqui, levantarmos a mão, orarmos, sentarmos e ouvirmos, darmos dízimos e oferta, cumprimentarmos uns aos outros. Isso é o culto agradável a Deus. Isso até pode ser um culto agradável a Deus, desde que esse culto que você esteja prestando a Deus não seja por causa das coisas, mas por causa do seu coração para com Ele. Deus quer que eu, o Fernando, a tia Dina, a Maísa, cada um de nós, tenhamos uma vida diária de culto a Deus, através do nosso agir, do nosso proceder. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, orai sem cessar. Por isso que lá em Salmos capítulo 1 vai dizer, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer, aonde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita que dia? Dia e de noite. Bem, nós não temos culto aqui de dia e de noite, então o Senhor não está falando apenas nos momentos em que você está dentro de uma casa que se chama casa de oração, mas algo diário. Você quer gozar da vontade boa, agradável e perfeita de Deus? Seja um culto ambulante, seja um culto que anda, seja um culto que cheira, um culto que fala, um culto que pensa, para que em todo lugar nós onde estivermos, seja no serviço, seja em casa, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, seja no que estivermos fazendo ou deixarmos de fazer, que nós sejamos um culto a Deus, um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que é o culto racional, um culto da razão. E ele continua dizendo, se você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não vos conformeis com esse mundo. Conformar significa entrar na forma. Quando alguém faz um bolo, você tem a forma. Normalmente, qual que é a forma de um pudim? Tem aquele buraco no meio, não é? Pelo menos na nossa cultura, o pudim tem aquele buraco no meio. Faz o pudim, pega o prato, vira, tira. Eu não sei fazer pudim, mas colocar no prato eu sei. E nós viramos ali o pudim, e está aquele pudim bonito, com aquele buraco no meio. Mas é interessante que é uma questão cultural nossa, de fazermos pudim com buracos no meio. Porque poderíamos fazer pudim sem buraco no meio, assim como nós fazemos um bolo. Colocamos ali na forma. Mas o que vai definir a forma é o quê?
a forma. O que vai definir a forma é a forma. E o Senhor está dizendo: não vos conformeis, não entrei na forma. Da onde? Desse mundo. Porque se você entrar na forma desse mundo, você vai sair conforme a forma do quê? Desse mundo. Não entreis na forma desse mundo, porque se você entrar na forma desse mundo, você vai sair conforme a forma desse mundo. E ele vai dizer: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Pensar diferente desse mundo, das coisas que são contrárias às Escrituras. Esse mundo, cada dia que passa, nos leva a andarmos de uma maneira contrária às Escrituras. Quanto mais nós olhamos aí por fora, mais nós vemos a perversão das Escrituras. Você sabe como o cristianismo se tornou pela primeira vez religião? Aproximadamente no ano 300 depois de Cristo, no século I, século II, século III, o cristianismo vivia a era dos mártires, a era daqueles que eram mortos. Você provavelmente já ouviu falar dos cristãos que eram levados para as arenas, para serem mortos nas arenas do Império Romano. E aproximadamente no século IV, 300 aproximadamente depois de Cristo, com um imperador chamado Constantino. Constantino percebia que o cristianismo estava apenas aumentando e aumentando e aumentando e aumentando, como dizia aquela palavra, não bíblica, mas aquela palavra dita popularmente, que o sangue dos cristãos parecia que era semente. Quanto mais matava, mais crescia. O apóstolo Paulo até mesmo dizia que quando ele estava em Roma, sobre o cativeiro, muitas pessoas da própria casa do imperador, vendo o testemunho do apóstolo Paulo, estavam se convertendo. E até em uma das suas cartas ele pede oração pelos irmãos da família de César, o imperador. Mas no ano 300 depois de Cristo, muda o cenário. Constantino disse que teve uma visão de noite, e nessa visão de noite ele viu uma cruz e disse: por essa cruz você terá vitória. Apenas isso. E desse momento em diante, ele parou de lutar contra o cristianismo. E ele disse, ele colocou o cristianismo como uma religião oficial do Estado. Quer dizer, antes os cristãos eram maltratados, antes os cristãos eram assassinados, mas agora o cristão será a religião do Estado, a religião do país, a religião de toda a nação. Só que eles já serviam a outros deuses. Eles serviam aos deuses porque os romanos, eles não entravam numa nação e destruíam essa nação. Não era assim a estratégia dos romanos. Os romanos entravam nessa nação e faziam com que a cultura dessa nação se misturasse com a sua própria cultura. Por exemplo, os deuses gregos não foram destruídos quando Roma tomou a Grécia, mas os deuses gregos tomaram novos nomes, nomes de deuses agora romanos. E quando o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano, os deuses gregos que mudaram para nomes para deuses romanos, agora fizeram o quê? Mudaram para nome para cristãos. Então nós tínhamos uma estátua, essa estátua era a estátua de Zeus, um deus grego, que depois se tornou a estátua de um deus romano, e agora eles tiraram o raio que tinha na estátua de Zeus da sua mão, e mudaram o nome dele. Agora vai se chamar São Pedro. Temos a estátua temos a estátua da deusa do amor, e agora nós vamos só mudar o nome dela, vamos chamá-la agora de Maria. E por isso que na Europa há tantas estátuas, principalmente perto do Império Romano, estátuas ali perto do Império da época do Vaticano, perto de Roma, estátuas apenas que mudaram seus nomes. Mas desse momento em diante, aconteceu aquilo que a Bíblia vai dizer na carta à terceira igreja do Apocalipse. Você não precisa abrir. A carta à terceira igreja do Apocalipse é uma igreja chamada Pérgamo.
Pérgamo significa bem casado, ou casamento, que foi exatamente nessa figura, de uma mistura entre o santo e o profano, uma mistura entre o que é de Deus e o que não é de Deus, uma mistura que aconteceu lá atrás. Na Bíblia vai contar um caso como esse, quando o povo do norte, lembra que eu falei para vocês no começo do povo do norte e do povo do sul? O povo do sul era chamado povo de Judá, o povo do norte, povo de Israel. O povo do norte foi levado em cativeiro para a Síria, e quando o povo do norte estava em cativeiro na Síria, eles deixaram alguns dos povos. Os assírios, eles tinham uma estratégia de guerra. Qual era a estratégia de guerra deles? Eles pegavam as nações e tiravam do lugar onde elas estavam e levavam para cá. Então pegavam o povo de Israel, levavam para a Síria. Pegavam um pouco dos inimigos aqui e levavam para cá. Pegavam um pouco dos inimigos daqui e levavam para cá. E faziam uma mistura de cultura entre eles. E a Bíblia vai dizer que quando eles tiraram o povo de Israel e levaram para a Síria, leões começaram a matar os povos ali que viviam na terra de Israel. Então, daquele momento em diante, eles escolhem alguns sacerdotes de Israel, levam para o povo do norte e dizem: ensina a lei do Deus aí. E eles ensinam a lei do Deus de Israel. E a Bíblia vai dizer o quê? Que eles começam a adorar o Deus de Israel e os seus próprios deuses. E esse povo é chamado samaritanos. Por isso que você, quando lê o Novo Testamento, entende um pouco por que a Bíblia é tão contrária no Novo Testamento ali aos samaritanos. Por que o povo era tão assim contra os samaritanos? Porque era o povo da mistura. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos é que quando a Bíblia diz para nós não nos conformarmos com esse mundo, é porque esse mundo tem nos enganado com misturas, e nós jamais vamos poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em misturas. É sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 19. A palavra de Deus diz assim: porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isso é, por mim, e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Quero que você dê muita ênfase no versículo 20. Porque todas quantas promessas há de Deus, todas as promessas que Deus deu, todas as promessas que há em Deus, são nele quem? Em Jesus Cristo, está falando aqui o texto. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim. E por ele, por Jesus Cristo, o amém, o assim seja, para a glória de Deus por nós. Vamos tentar entender um pouquinho melhor esse versículo? A Bíblia, você vai ver várias promessas no conteúdo das Escrituras. Promessas de bênção, promessas de prosperidade, promessas de alegria, promessas de que você vai estar bem na sua vida, promessas e promessas e promessas e promessas. Mas o texto aqui vai dizer, todas as promessas de Deus, todas as promessas que eu e você queremos para as nossas vidas, todas elas, são em Jesus Cristo, sim. Ou seja, amém. Ele vai dizer assim, e por ele, o amém. Você e eu só podemos dizer assim seja para as promessas de Deus nas nossas vidas. Você e eu só podemos receber as promessas de Deus nas nossas vidas se nós estivermos em Jesus Cristo. Então nós vimos lá. Queremos gozar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus? O que precisamos? Precisamos ser um culto racional. Precisamos não nos conformar com esse mundo e renovar o nosso entendimento. Para recebermos as promessas que Deus tem para as nossas vidas, elas não podem vir a nós fora de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1,
Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, 3. Um pouco à frente. Vamos ver o que vai dizer aí. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, aonde? Em Cristo Jesus. Não adianta você se vestir de branco, não adianta pular ondinha, não adianta falar, não adianta orar, não adianta fazer isso, fazer aquilo. Seu 2017 vai ser uma droga fora de Cristo. Assim como foi 2016, 2015, 14, 13, por quê? Porque todas as promessas de Deus estão em Cristo Jesus. Agora a pergunta é, nós lemos lá no começo aqui na Bíblia, quando lemos em Lamentações, qual que é o desejo de Deus? É nos abençoar. Qual que é o desejo de Deus? É nos fazer prosperar. Qual é o desejo de Deus? É nos dar alegria. Qual é o desejo de Deus? É nos dar bem-aventuranças, é nos dar satisfação. E Ele nos dá o manual de como termos isso. Compete a nós atentarmos para as suas palavras. Eu digo para você, olha, vamos para lá. Lá eu estou aqui, e lá naquela parede é onde está a bênção. E lá naquela parede é onde está a bem-aventurança. E lá naquela parede é onde está a satisfação. E lá naquela parede é onde está. Eu e você compete apenas andarmos até aquela parede, porque está lá. Vamos juntos? Vamos? Você fala, vamos. E aí você vai e vira para cá. E você começa a andar para cá. E depois você quer me culpar, porque eu disse para você, e aí você me culpa e fala, poxa, você nem me deu a bênção. Poxa, você nem me deu a bem-aventurança? Poxa, por que você está permitindo passar isso na minha vida? Por que você está permitindo isso? Por quê? Porque eu disse para você que está lá, mas você está vindo para cá. E o Senhor está nos dando um manual aqui. Uzias, enquanto buscou ao Senhor, o que aconteceu na vida dele? Prosperou. Mas volte a sua Bíblia lá em 2 Crônicas. Volte a sua Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 26. Versículo 16. Mas, esse mas é um mas ou para bênção ou é um mas para maldição. Ou o mas significa, estava andando por um caminho, foi para outro. Mas, havendo-se já fortificado, sabe o que quer dizer isso aqui, essa palavra? Recebeu a bênção. Estava buscando uma bênção do Senhor, uma prosperidade do Senhor, recebeu a prosperidade do Senhor, se fortificou. Fortificou ergueu as suas fortalezas. Estava fraco e agora está forte. Havendo-se fortificado, o que aconteceu com Uzias? Exaltou-se o seu coração, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Olha só o passo a passo aqui. Fortificou-se, e muitas vezes acontece isso conosco, não é verdade? Às vezes a gente está numa situação tão difícil nas nossas vidas, às vezes está numa situação tão complicada, seja pelo motivo que for, nós buscamos ao Senhor, e quando buscamos ao Senhor, o que acontece? Prosperamos, porque o Senhor ele não é surdo, porque o Senhor não fecha os seus olhos. Lembra daquele texto de Salmos capítulo 37? Deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu.
Deleita-te, tenha prazer no Senhor, busque o Senhor, e Ele vai conceder o desejo do teu coração. Buscai o Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. E aí nós buscamos ao Senhor, recebemos essa prosperidade que diz aqui em 2 Crônicas 26:5, e quando já está tudo bem, o que acontece? Quando as nossas fortalezas já estão levantadas, porque qual que é o contrário de fortaleza? Fortaleza está relacionado ao termo força, e o contrário de força é o quê? Fraqueza. Então quando eu estou fraco, eu busco, mas aí eu fico forte, o que acontece? Eu ergo as minhas fortalezas, eu falo, agora eu estou forte, obrigado. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, porque quando estou fraco, então sou forte. Porque quando eu estou forte, eu não busco Ele. Quando eu estou fraco, é quando eu vou para Ele. Então, quando erguemos as nossas fortalezas, a Bíblia diz o que aconteceu aqui com Uzias. Exaltou-se o seu coração. Ele disse, eu sou bom, eu não preciso de Deus, eu aguento sozinho, eu tenho meus compromissos, eu tenho as minhas responsabilidades, eu tenho o que eu tenho que fazer. Exaltou-se o seu coração. E qual é a consequência depois do seu coração ter se exaltado? Transgrediu contra o Senhor. E um homem que começou a vida tão bem, dá uma olhada no versículo 6, vamos dar uma olhada ali, versículo 6, porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabné, e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. Para um pouquinho aqui. Os filisteus eram os inimigos do povo de Judá. Gate, Jabné e Asdod eram uma das maiores cidades, mais fortificadas que existiam no reino inimigo. Mas ele, no versículo 5 está dizendo, nos dias que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar, porque saiu, guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, quebrou o muro de Jabné, quebrou o muro de Asdod, e mais do que isso, entrou no meio da terra dos inimigos e edificou lá no meio, e falou, quem manda aqui sou eu. E ele entrou no versículo 7 e diz, e Deus o ajudou contra os filisteus, contra os arábios que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. E olha o que aconteceu com os inimigos. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. O nome dele chegou até no Egito. Todas as terras ao redor sabiam quem era esse Uzias. Todas as terras ao redor sabiam quem era. Olha, Uzias. Esse é grande, hein? Uzias é forte. Olha só o que está acontecendo na vida desse homem. Também Uzias, versículo 9, edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e aos ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis. Olha essa parte aqui, porque era amigo da agricultura. Botava a mão, dava a bênção. O que Uzias botava a mão era igual, você vai lembrar agora, era igual José. Você lembra de José, lá no Egito? José foi para a casa de Potifar, o Senhor abençoou a casa de Potifar. José foi para o cárcere, o Senhor abençoou José no cárcere. José foi para a casa de Faraó, o Senhor abençoou a casa de Faraó. E aqui diz que ele era até amigo da agricultura. Eu não encontro nenhum outro texto na Bíblia que fala de alguém que era amigo da agricultura. Alguém que era chegado à agricultura. Chegava lá e esse cara bota a mão, planta, nasce bem. E o nome dele começou a crescer, o nome de Uzias começou a crescer, o nome de Uzias começou a crescer, ele começou a ser próspero, o nome dele já chegou lá no Egito, os inimigos, os filisteus, os amonitas, todos conheciam, todos davam presentes, todos serviam a Uzias. E continua dizendo, versículo 11, tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas,
segundo o número da lista feitas por mão de Jeiel, chanceler, e Maazéias, oficial, debaixo das mãos de Ananias, um dos príncipes dos reis. Todo o número dos chefes dos pais, varões valentes, eram de 2.600. E debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os seus inimigos. E preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para tirar pedras. Faço uma observação aos irmãos aqui. Um exército que tinha todas as suas armaduras era um exército difícil de se encontrar. Se você estudar na Bíblia a história do rei Saul, você vai ver que nos dias do rei Saul, apenas Saul e os seus filhos é que tinham armas para a guerra. Mas todo o exército não tinha armas para a guerra, eles não estavam todo armados, porque era muito difícil encontrar armadura para todo o exército, uma armadura para mais de 300.000 homens. Mas o exército de Uzias tinha. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenharia, de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Ele fez catapultas, ele fez máquinas de engenharia para atirar pedra, para lançar flecha. Além de ter o exército dele, ele nem precisava do exército, ele inventou máquinas. E nós estamos falando aqui de aproximadamente 3.000 a 4.000 anos atrás. Senhor Jesus Cristo, 2.000. Isso aqui nós estamos falando de um bom tempo antes disso. E olha, o Senhor já havia dado sabedoria de engenharia, de modo que voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Tudo isso por quê? Versículo 5, nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez. Olha só o que Deus fez na vida desse homem. Nos dias que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Mas quando ele se fortificou, seu coração se exaltou, se corrompeu, transgrediu contra o Senhor. E olha como terminou esse homem. Versículo 21. Assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte. E morou, por ser leproso, numa casa separada. Ninguém podia chegar lá com ele. A esposa, os filhos, os servos, ninguém podia ter contato com Uzias, porque ele era leproso. Ele não podia entrar na casa do Senhor, porque o leproso não podia entrar na casa do Senhor. Ele não podia andar nas ruas, porque o leproso não pode andar nas ruas. Ele não podia guiar o seu exército. Ele não podia dar ordem aos seus servos. Ele não podia ter mais relações com as suas mulheres. Ele não podia ter mais relações com os seus filhos. Ele não podia ter mais relação com ninguém, porque ele era leproso e teve agora que ficar numa casa separada até o dia da sua morte. Porque foi excluído da casa do Senhor. Jotão, seu filho, se tornou rei antes. Tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos demais atos de Uzias, tanto os primeiros como os derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu, morreu. Uzias com seus pais, o sepultaram com seus pais no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: leproso é. Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Irmãos, não há outro segredo para essa prosperidade desse ano de 2017, a não ser buscar autenticamente, de coração, o Senhor. Você já começou bem, você está aqui, né? Dia primeiro, né? Busca o Senhor.
Não importa o que aconteceu em 2014, 2013, 2011, 2012, 2010, 2009, 2008, 2007, 6, 5, 4, 3, 2, não importa. Abra sua Bíblia aí em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7. Vamos ler o versículo 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração, escolhi para mim esse lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se situações de maldição vieram nos anos passados, se situações terríveis aconteceram nos anos anteriores a esse, se situações de tristeza, de rancor e angústia estiveram daqui para trás, ele diz, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Não importa o que aconteceu nos outros anos, porque a palavra de Deus diz, hoje se ouvirdes a voz do Senhor, hoje. O que aconteceu ontem? Ontem foi ontem, hoje. O Senhor nesse caso ele está dizendo, eu cerrei os céus, não havia chuva, eu ordenei aos gafanhotos que consumissem a terra, as plantações já estavam perdidas, eu enviei a peste entre o povo, está tudo errado, está tudo uma droga, está tudo dando errado. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Não importa o que aconteceu ontem, não importa o que aconteceu em 2015, 2016, 2014, 2008, 2007, não importa. O amanhã, o Senhor nos dá uma palavra hoje, dizendo que enquanto Uzias buscou ao Senhor, ele prosperou. E essa mesma palavra ele diz para mim, e essa mesma palavra ele diz para você. Felipe, ele diz isso para mim. Celso, Josias, Wanderlúcio, Fernando, cada um de nós. Se buscardes ao Senhor, prosperareis. E eu não posso deixar, irmãos, de ler para os irmãos, aí mesmo em 2 Crônicas, capítulo 23. 2 Crônicas, capítulo 23. Versículo 16. Aqui é um sumo sacerdote Joiada, chama todo o povo de Judá, e diz assim no versículo 16: e Joiada fez aliança entre si e o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. E Joiada fez aliança entre si e o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Mas eles já não eram o povo do Senhor? Nós estamos falando aqui do povo de Deus, não estamos falando do povo de Judá? Daqueles no qual o rei é descendência de Davi? Eles já não eram o povo do Senhor?
Mas nós lemos ali, acabamos de ler ali em 2 Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Essa é uma palavra que Deus está dando para quem? Para o seu povo. Porque muitas vezes, irmãos, assim como Uzias, durante grandes anos da sua vida, buscou o Senhor e prosperou. Era um rei que andou conforme os mandamentos do Senhor, conforme os olhos do Senhor, mas que chegou em um momento na sua vida, que ele se fortificou, e ele abandonou os caminhos do Senhor. Então é importante nós entrarmos nesse 2017 entendendo, irmãos, que não importa se você já é da igreja ou não, não importa se você até mesmo já nasceu de novo ou não, nesse momento que eu estou falando com você, não importa necessariamente que você é alguém que já se denomina cristão. Muitas vezes é importante olharmos para nós mesmos, porque Uzias era rei, Uzias fazia parte do povo de Deus, mas Uzias abandonou os caminhos do Senhor, mesmo tendo buscado o Senhor por tantos anos atrás. E aqui Joiada, sabendo que o povo estava perdido nos seus caminhos, Joiada o profeta, Joiada o sacerdote, sabendo que o povo de Deus estava perdido em todo aquilo que estava sendo guiado, a Bíblia diz que Joiada fez aliança entre si e o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Eu me coloco diante do Senhor, eu peço que você também se coloque, para que nós como irmãos façamos uma aliança diante do Senhor, para que nós sejamos o povo do Senhor, o povo que o busca, o povo que o serve, o povo que chora na sua presença, o povo que se humilha diante dele, o povo que se converte dos seus caminhos. E depois que Joiada fez essa aliança, diz que depois todo o povo entrou na casa de Baal, na casa do ídolo, derribou, eles quebraram os seus altares, as suas imagens, e a matança, sacerdote de Baal mataram diante do altar. Joiada ordenou os ofícios na casa do Senhor, debaixo das mãos dos sacerdotes, os levitas, a quem Davi designaram na casa do Senhor. E todas as vezes que você olha nas Escrituras, seja na vida de quem for, seja na vida de Joiada, seja na vida de Salomão, seja na vida de Josafá, seja na vida de Josias, seja na vida de Ezequias, seja na vida de reis, seja na vida de Davi, quando fizeram um compromisso diante do Senhor, esse compromisso gerou atitudes, gerou coração, porque é fácil eu falar, eu busco ao Senhor, mas se o meu coração realmente o busca, isso é importante considerar. Nesse momento, eu gostaria que nós orássemos ao Senhor. Você fica muito à vontade, se você quer orar a Ele em pé, sentado, ajoelhado, mas eu convoco o povo do Senhor a nos colocarmos diante dEle. E nesse 1º de janeiro do ano de 2017, que o Senhor permite que nós estejamos aqui, que nós nos coloquemos diante do Senhor, uma aliança com o Senhor, falando: Senhor, queremos te servir, queremos te honrar, queremos que nesse ano de 2017, além dos nossos planos e projetos pessoais, o nosso plano e projeto mais pessoal seja o projeto de ser um povo santo ao Senhor, ser um povo que te serve, ser um povo que te busca, ser um povo que se encontra ao teu altar, Senhor. Vamos orar. Ó Deus, a tua santa palavra diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Tu, Senhor, conheces os corações de cada um que aqui está. Tu conheces o coração do teu povo, Tu conheces as nossas iniquidades, Tu conheces as nossas vergonhas, os nossos medos,
os nossos anseios. Tu conheces aquilo que é o mais oculto e o escondido. Mas o Senhor se coloca através da sua palavra diante de nós e nos diz que o Senhor nos perdoa, que o Senhor nos sara, que o Senhor nos cura, e que nós devemos te buscar, Senhor, e que nós devemos nos prostrar diante de ti. Por isso o seu povo coloca-se diante de ti, ó meu Pai, pedindo que o Senhor cure, sare, liberte, pois nós não colocamos diante de ti fiados, firmados nas nossas justiças, mas nas tuas grandes misericórdias. Nós não nos colocamos de ti fiados, Senhor, naquilo que podemos fazer, mas no teu poder em nós. Levanta o teu povo e a tua igreja, para que nós não sejamos, Senhor, para que nós não sejamos misturados com este mundo, mas que sejamos luz, sal da terra e luz do mundo. Pai, em nome de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, nós nos colocamos diante de ti em aliança com o Deus de Israel, para que nós sejamos o teu povo, e tu seja o nosso Deus, e que não importa se os outros digam, não importa o que os outros sigam os seus deuses, mas que nós possamos clamar que eu e minha casa serviremos ao Senhor, para que o Senhor seja o Senhor das nossas vidas, do nosso lar, que o Senhor seja o Senhor do nosso relacionamento, que o Senhor seja o Senhor das nossas vidas. Nós te invocamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, em nome de Jesus, e que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as santas consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus, estejam sobre todos vós, agora e sempre. Amém.